Oi, gente. Gente, olha meu quarto, ele tá cheio de post-it. Olha, tem um desenho ali. Esse daqui, Schopenhauer. Tem um post-it em branco ali. Tem esse daqui, minha meta. Esse daqui, que eu acho... Gente, eu sempre leio esse, porque eu acho ele muito de vocês. Ó, sempre que eu tô aqui, eu sempre leio ele. Cadê? Foca? Vamos focar. Ó. A filosofia do contente é uma armadilha do consumo. A existência tem amplitudes que inclui medos, perdas e dores. Eu acho muito divo. Tem essas palavras aqui que eu acho bonito, que eu gosto de escrever, né? Então, eu coloquei aqui. Não sei também, deve colocar no meu caderno, mas tudo bem. Aí tem essa daqui dos Beatles. Tem esse daqui também. E tem essa daqui também que eu gosto, que é: não permita que a sua felicidade dependa do que não depende de ti. Bom, gente, é muito estranho, na verdade, falar, porque eu sou muito mais de escrever do que falar, né? Eu acho que tem, por um lado, assim, é um pouco ruim, né, ser mais de escrever do que falar, porque na hora que você vai falar, você sabe o que você sente, mas na hora de falar é um pouco mais complicado, né? Mas também, eu acho que falar também é essencial, porque a gente consegue entender muito melhor quando a gente fala, assim, pra si mesmo ou pra outra pessoa. Sabe? Do que escrevendo. Também escrever também você entende bastante, sabe? Você entende de uma outra forma. Mas falando, parece que fica mais claro, né? Porque quando a gente fala, a gente também ouve nossa própria voz. Tipo, acho que todo mundo já aconteceu com todo mundo, eu acho, de você tá falando com alguém assim, sobre alguma coisa e, tipo, aquilo, tipo, você tá só falando, raciocinando e falando, e de repente, tipo, estala assim uma coisa na sua cabeça e fica, caraca, e você continua falando, sabe? Tipo, só pra você meio que reafirmar aquilo dentro de você, dentro do seu cérebro, sabe? Gente, sei lá, na verdade é porque, tipo, eu vim pra Campo Grande em dezembro do ano passado, né? Dá pra me ouvir, será? Acho que dá pra me ouvir, né? Acho que sim. Enfim, eu vim pra Campo Grande em dezembro do ano passado. E, sabe, é uma coisa que eu tava precisando mesmo, era um novo começo, né? Eu e minha mãe, na verdade, mas eu tava realmente precisando disso, eu tava querendo isso, né, pra minha vida. E aconteceu, né? Aconteceu. A gente teve um novo começo, eu mudei de cidade. E mudando de cidade a gente também mudei de escola, mudei de ambiente. Mudei de tudo, né? Mas, sabe, é meio, sei lá, meio estranho às vezes pensar que, tipo, quando você quer uma coisa, junto do desejo tem uma certa ilusão, né? Eu acho que tem coisas materiais, quando, tipo, você quer uma coisa, você quer um perfume, ou, sei lá, uma joia, uma roupa, quando você quer, enquanto você não tem aquela coisa, tem uma certa ilusão sobre aquela coisa, né? Às vezes nem tão forte assim, às vezes é mais fraquinho, assim, mais, tipo, sutil, de realização quando tiver aquela coisa, sabe? Essa sensação de realização quando no momento que você tiver aquela coisa, que você alcançar aquela coisa que você quer ter, sabe? E é que nem essa frase, né, gente? Eu acabei de ler. A filosofia do contente é uma armadilha do consumo. A gente nunca vai estar contente com uma coisa, sempre vai ter coisa pra gente lidar, né? Acho que até posso colocar como título do vídeo. E, bom, a gente meio que sabe disso, mas acho que não tem muito como a gente se livrar disso, né? Acho que só tendo que lidar mesmo. Sabe? Acho que, mas é muito importante a gente pensar nisso, sabe? Porque pra gente se dar conta, sabe? Às vezes a gente esquece. Tipo, às vezes a gente sabe daquilo, mas a gente esquece, sabe? Fica em segundo plano, então é importante lembrar, sabe? Que a vida é assim, sabe? A gente tem que lidar com isso, né? Acho que essa que é a graça da vida também, né? Outra coisa também, né, que eu venho pensando esses últimos dias essa questão, assim, de perspectiva, né? E, bom, tô tentando reconhecer meus hábitos e
pra poder mudar eles, né? A gratidão é uma coisa que é muito, muito fundamental a gente trabalhar a nossa vida, nosso cérebro, nossa vida, né, em geral, pra poder enxergar as coisas boas, sabe? Porque é literalmente questão de perspectiva, de ponto de vista mesmo, as situações, né? Então, quando a gente pratica gratidão, a gente começa a enxergar as coisas boas de uma forma, assim, mais ampla, sabe? Como se, quando a gente não praticasse, a gente não conseguisse enxergar tão bem, assim, o quanto nós somos abençoados e quantas coisas boas nós temos, sabe? É quase como se fosse isso. E eu comecei a, sabe, praticar, mas de uma outra forma, né? Tem gente que compra caderno e escreve, assim. Eu acho que é um bom ritual também, mas eu não tenho caderno aqui pra me fazer isso. Até tem uns aqui que tá, tipo, em branco, mas é pra estudar mesmo, não dá pra me usar pra outras coisas. Aí eu falei, cara, eu não preciso escrever também, posso fazer de outra forma. Eu posso só, antes de dormir, tem muita gente que faz isso também, pensar e relembrar meu dia, começar a pensar o que aconteceu de bom hoje, das pequenas coisas até as grandes coisas, sabe? Tipo assim, acho que não vai ter nenhum dia que vai ser 100% ruim, sempre vai ter pelo menos uma coisinha ali que foi boa, né? E, bem, eu vim praticando isso, né, faz uns dias já, tamo indo, né? Mas eu acho que eu não deveria falar tanto, assim, focar tanto nas coisas ruins, né? Que nem eu falei pra vocês, que, né, é tudo questão de perspectiva, realmente. Mas tem horas que eu preciso falar a realidade, assim, o que eu tô enxergando, até as coisas ruins, pra eu poder saber como lidar com aquilo, entendeu? Se eu fingir não ver as coisas ruins, como que eu vou conseguir lidar com aquilo, sabe? Como que eu vou conseguir transformar, sabe? Enxergar de outra forma. Então, primeiro eu tenho que encarar, eu acho. Eu penso, né? E eu até escrevi ontem na escola, né? No meu diário. Eu escrevi que com um recomeço, um novo começo, a gente tem que recomeçar. Não tem o que fazer, sabe? A gente tem que recomeçar com o recomeço. Essa aqui é a dificuldade, às vezes. Porque, bom, tava pensando, né? Ontem, que era dia 10. Onde que eu tava dia 10 de março do ano passado, de 2025? E minha situação não era como a desse ano, né? Obviamente. Mas, as minhas dificuldades eram outras, entendeu? Eu realmente queria mudar de cidade. Eu queria conhecer coisas novas, ter uma nova vida, sabe? Em geral, assim. Eu realmente queria, mas eu esqueci que não ia ser tão fácil, sabe? Eu acho que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo. A gente tem essa ilusão, assim, quando a gente não tem aquela coisa. Que vai ser tudo perfeito, magnífico, um mar de rosas. Sabe, sei lá, pra mim tá sendo muito difícil. Pra mim tá sendo difícil, não vou falar que é muito difícil. Tá sendo difícil, né? Porque eu não tô acostumada com isso. Com o que eu tô passando agora, não é... Né? Obviamente, é uma dificuldade, é uma coisa que eu não tô acostumada, tô tentando manusear ali pra melhorar, sabe, a situação. Mas é meio estranho, justamente porque é uma dificuldade nova, entendeu? Por isso que parece ser mais difícil, porque é uma coisa que não é recorrente, sabe? Tipo, em Cuiabá eu tinha minhas questões, mas eram questões que já penduravam ali, já fazia uns anos, sabe? Ou até alguns meses, depende, na verdade, do que eu tô falando, mas eram questões que penduravam lá, que já estavam lá há um bom tempo, entende? E aqui eu tô vendo coisas novas, mas nos dois sentidos, sabe? Não só de coisas boas, mas também de outras questões ali que estão aparecendo pra mim. Lidar, entendeu? Entende? Por isso que pra mim tá sendo muito... Tá sendo bastante... complicado, tá sendo... Não vou ficar falando isso também, gente. Ai, não posso ficar falando isso. Bom, mas vocês entenderam, né? Então, uma nova dificuldade ali que eu tô enfrentando, uma nova questão ali que eu tô tendo que enfrentar nesse momento da minha vida. Mas eu vou esperar, entendeu? Vai acontecer, eu vou passar dessa fase.
né? Mas primeiro eu tô tentando enxergar ali, tentando enxergar o que tá acontecendo direito, sabe? Sabe, gente, não é... Tá um pouco confuso, então... Eu vou dar contexto pra vocês, né? Tá um pouco confuso ainda as coisas, tô tentando enxergar ali o que tá correlacionando uma coisa da outra, entende? Tipo, eu comecei a perceber que algumas coisas não chegaram ali sozinhas, sabe? Elas estão relacionadas com outras coisas sobre mim. Porque, na real, é praticamente tudo sobre mim, entende? No caso, é tudo sobre o interior. Eu já até falei sobre isso no canal e eu creio muito nisso, sabe? Eu tava pensando até, tipo... Gente, quando a gente cuida do cabelo, assim, passando produto por fora do cabelo, né? Tipo, assim, sabe? Pelas mechas do cabelo por fora, faz bem, o cabelo fica muito bonito e tal, mas... Tudo se cria por dentro do nosso corpo. Então, o nosso cabelo fica bonito se a gente come abacate, que tem gorduras boas, que fazem bem pro cabelo, pra pele. Entende? Tipo, sabe, as coisas se criam e se formam dentro da gente, assim, até no corpo humano, então é como se fosse uma analogia. E também eu acho que a solução das coisas é me cercar de gente que é igual a mim, entende? Ai, que puder chorar. Eu entendi já que eu tenho que me desprender de algumas coisas, sabe? Só que pra mim às vezes é muito difícil, porque eu não tenho onde me segurar, sabe? Tipo, como se eu tivesse pendurada num poste e eu tenho que largar esse poste. Mas aí, aonde que eu vou me segurar? Entendeu? Como se meu equilíbrio fosse naquele poste ali, segurando aquele poste, entendeu? E quando eu solto, eu fico, tipo, instável, insegura, com medo de cair, entendeu? Ou, sei lá, querendo voltar pra onde era confortável pra mim, que era segurando aquele poste, entendeu? O que vem na minha cabeça, gente, quando tem uma situação difícil, assim, que eu não tô conseguindo lidar com ela, eu... Tipo, às vezes eu tenho vontade de fugir. Não fugir, tipo... Mas fugir daquela situação de uma maneira, tipo, não resolvendo aquela situação, mas sim saindo daquela situação. Às vezes eu tenho que lidar com aquela situação mesmo e não tem muito o que fazer, sabe? Às vezes fugir não é a solução. Você tá só fugindo dela como se fosse um monstro. Você não tá batendo no monstro, entendeu? E eu entendi que eu tenho que lutar contra isso, entende? Mas às vezes é muito difícil. Às vezes a gente chora, entende? Mas tem que arranjar um jeito. E eu vou falar pra vocês, gente, eu tenho 17 anos. E pode ser não parecer, mas eu fumava, tá? Eu fumava cigarro eletrônico. Vai ser meio zoado, né? Mas é a verdade. Eu também já fumei cigarro também, mas foi bem pouco. E eu não quero continuar fumando. Não quero. Gente, eu quero parar faz muito tempo, entendeu? Eu já fiquei 3 meses sem fumar nada. Mas acabei voltando. Mas foi escolha minha, gente. E eu quis ir pro confortável. Essa é a verdade. Eu não quis persistir no caminho certo. Eu quis persistir no erro. E é uma coisa que eu faço muito, entendeu? Chega numa hora que eu fico brava comigo mesma, sabe? E eu podia só me deixar levar, que nem eu fiz todas as outras vezes. Ai, vou precisar chorar de novo. Todas as outras vezes que eu quis parar, eu persistia. E aí depois eu recaía.
E em vez de voltar, eu falava assim, cara, eu tô aqui mesmo, então... Não falava isso, mas eu meio que pensava isso, sabe? Já fumei aqui, então vou continuar a fumar, vou voltar a fumar. Era quase como um ciclo, aí depois eu voltava, lembrava que eu queria parar, fazia alguma coisa pra querer parar, no caso, jogava fora, recusava quando me ofereciam, né? Até chegar uma hora que eu estivesse ruim emocionalmente, querendo me apoiar em alguma coisa, e aí eu ou comprava um pra mim, ou aceitava, né? Voltava pro vício. A gente parece muito bobo, sabe? Tipo, parece muito bobo. Mas, como qualquer outro tipo de vício, tipo, o cigarro eletrônico, tipo, se você fala assim, parece bobo, sabe? O que a pessoa tá falando, mas, gente, é literalmente isso. É que nem um cigarro normal. Porque tem nicotina e, na real, é até pior, gente. É até pior, se for falar em termos químicos, assim, é até pior. É pior, na verdade, o cigarro eletrônico. E é como qualquer tipo outro de vício. Sabe, o pior de tudo, pra mim, é... que eu já falei isso tantas vezes, sabe? Eu já entendi isso há tanto tempo. Eu já falei isso pra mim mesma tantas vezes que eu ia parar de persistir no erro, que eu ia mudar, que eu ia parar. E por que eu continuo? Sabe? Por quê? O que tava faltando? Toda hora eu fico chorando, velho. Ai, senhor. Sabe? E acaba que isso se reflete em outras ocasiões também. Ou a ocasião reflete nisso, eu acho que da mesma forma, na verdade. Por que eu não me priorizo? Por que eu continuo, sabe, fazendo coisas que eu já sei o resultado final? Só pra um alívio momentâneo ali, sabe? Mas eu já entendi que uma coisa leva a outra, sabe? Por exemplo, se eu não me priorizo em alguma outra situação, onde eu tenho que escolher a mim mesma, e acabo indo por impulso, eu vou agir da mesma forma quando me oferecerem um cigarro ou um cigarro eletrônico. Não vai mudar muita coisa, porque é um comportamento que vai se repetindo, entendeu? Acho que o nosso cérebro grava esse tipo de comportamento e ele se repete em outras situações que só muda o contexto, mas é a mesma situação em tese, assim, em origem. Você tem duas opções: escolher você, o seu bem-estar, entendeu? A sua pessoa que você quer da vida, ou e não da dos outros. Fazer algo que vai contra tudo que você fez até agora, tudo que você almeja, que vai contra o que você realmente quer, o que realmente te faz bem. Bom, tem essa situação aí que tá me tirando do sério já, gente, porque é um bom tempo já que eu tô nisso, entende? É um bom tempo. Eu tô melhorando, tô me policiando melhor, eu acho, mas às vezes isso acontece. Mas pelo menos eu não tô recaindo e voltando pro erro que nem eu fazia antes, voltando e aceitando. Pelo menos eu erro e tento, e não quero mais errar. Ano passado eu tinha pessoas que estavam ali comigo sempre, ainda somos amigos, mas eles estavam ali sempre que eu precisava. Era uma coisa que eu tava estável na minha vida, eu tava formada ali já, entendeu? Amigos que eu tinha 4 anos, desde quando eu cheguei em Cuiabá, sabe? E era uma coisa certa, que era como se fosse um poste que eu podia me apoiar, entendeu? Era uma coisa certa, uma coisa estável na minha vida que é essencial, assim, sabe? É uma estabilidade ali que é fundamental pro nosso bem-estar. Eu sinto falta, claro. Gente, tá sendo bem complicado. Sabe? Só que é uma coisa que... Sabe?
natural, porque é um novo começo, uma nova cidade. Então, a gente tem que se renovar. É uma coisa que precede a outra, sabe? Recomeçar. Então, tem que recomeçar meu ciclo de amigos, tem que recomeçar as pessoas que eu conheço, os meus ambientes. No começo é difícil, porque a gente tá começando, como se fosse plantar uma planta. Sabe? Quando coloca a sementinha e ela ainda é pequenininha e ela vai crescendo com o tempo. Né? Depois ela vira uma árvore estável e é tudo certo. Tá tudo bem também, a gente sofre um pouco enquanto as coisas não estão estáveis. Tchau! Beijo!